Buenas! Será que estamos ao vivo? Vem chegando, meu povo! Deixa eu colocar aqui, ó. Vem chegando, galera! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Live de quê, galera? Live de dúvidas sobre a aula 1. Quem assistiu a aula 1, galera, coloca aqui nos comentários. Ou melhor, primeiro, vem chegando, vem dando meu buenas, vem dando meu boa noite, vem cumprimentando, vem dizendo também de onde você tá falando. Você tá falando de onde? Fala aqui pra mim, de onde você tá falando, quero saber. E me fala também aqui, ó, fala aqui, ó, sim, não, ainda irei. Me fala aí se você já assistiu a aula 1. Já assistiu? Coloca sim. Ainda vai assistir? Coloca, ainda irei. Tá? Coloca aqui, eu assisti o Israel. Boa! Deixa eu aqui, sejam muito bem-vindos à live. Deixa eu escrever aqui, galera, que sempre chega a gente atrasado. Sejam muito bem-vindos à live. Tira dúvidas da aula 1. E, galera, faz o seguinte. Quem ainda, por acaso, se alguém não conseguiu o link, alguma coisa, faz o seguinte. Digita a palavra aula. Digita a palavra aula aqui no chat, que você vai receber uma automação no direct com a aula, tá? Então, seja bem-vindo a Tira Dúvidas da aula 1, digita aula. Deixa eu colocar aqui, só escrever que quando o povo for chegando, vai vendo isso aqui. Digita aula para receber o link. Digita aula para receber e a gente já vai começar. Peraí, digita aula para receber o link. Receber o link. Beleza. Mãozinha para baixo. Galera, vai digitando aula aí. Digita aula, sabe por quê? Vou pedir esse favor para vocês. Digita aula pelo seguinte. Quem for chegando atrasado vai começar a ver um monte de colocando aula, aula, aula. Aí vai entender melhor o que significa isso, tá? Tem muita gente que às vezes por algum motivo, sei lá, não recebeu o link ou não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp. Então isso aí me ajuda. Então coloca aí por obséquio. E aí, meu povo? Cadê a galera também da produção? A galera da produção tá aí? Cadê a galera da produção? Cadê minha equipe? Tá na área? Galera, vamos lá. Vamos tirar as dúvidas da aula 1, tá? Seguinte, as aulas, como vocês sabem, não estão acontecendo aqui no Instagram, né? As aulas estão acontecendo no ambiente fechado. Caso você não tenha se inscrito ainda no Máquina de Vender Imóveis, o que é que você faz? Se você não se inscreveu ainda no Máquina... E calma, vamos começar do começo. Que talvez tenha alguém aqui que chegou hoje e não sabe nem do que eu tô falando. Caso isso aconteça, caso alguém esteja aqui, caiu de gaiato no navio, quem sabe essa música? Entrei de gaiato no navio. Oh, pois é. Seguinte, se alguém entrou aqui por um acaso, não tá sabendo que tá rolando, é o seguinte. Tá rolando esta semana o nosso evento aqui, online e gratuito, Máquina de Vender Imóveis, tá? Ele é completamente gratuito, ele é online. Agora, ele não acontece aqui no meu Instagram, não é feita essa live que eu tô dando aqui agora. Ele acontece no ambiente fechado. E pra você participar, gratuitamente, se inscrever, você faz o seguinte. Digita a palavra aqui, máquina, digita máquina aqui, tá? No chat, que você vai receber uma automação com o link do máquina lá no seu direct, beleza? E entra no grupo de WhatsApp, tá? Porque no WhatsApp a gente tá colocando lá, primeiro, todos os materiais gratuitos estão lá no WhatsApp. Outra coisa, toda a comunicação também tá sendo lá no WhatsApp. E caso, se por um acaso você não conseguiu entrar, você faz o seguinte, você coloca lá, manda uma mensagem que alguém da minha equipe ou eu mesma vou te responder, beleza? Bota lá, eu não consegui entrar no grupo do WhatsApp, coloca lá, beleza? Então, se você não tava sabendo do evento, tá sabendo agora, digita a máquina para você participar. E se você tá inscrito e por um acaso não recebeu o link, galera, toda a comunicação, os links, etc e tal, vocês estão recebendo por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que é de suma importância vocês entrarem no grupo de WhatsApp, porque toda a comunicação é por lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fazem o seguinte, chama a pessoa que é o administrador do grupo e tira a dúvida, manda bala. Mas tem uma forma ainda mais simples. Vocês fazem o seguinte, se você não conseguiu assistir ainda a aula, digita aqui, coloca aqui no chat a palavra aula. Coloca aula, que aí você vai receber já o link direto da aula 1 lá no teu direct, beleza? E quem assistiu a aula recebeu um presente. Quem aí já acessou o presente? Fala aí.
Se por um acaso alguém não acessou o presente, galera, não tem problema. Manda mensagem no direct ou chama algum dos administradores lá do grupo de WhatsApp, que isso aí a gente resolve, beleza? Aqui nosso nome é Solução. E essa live que eu tô fazendo hoje é uma live de tirar dúvidas da aula 1. Então vou abrir esse espaço aqui para vocês começarem a tirar suas dúvidas. Podem mandar bala aqui, é totalmente ao vivo, galera. Agora são 8 e pouca, né? Eu tô aqui, hoje é dia 13 de janeiro e estamos aqui ao vivaço. Então tô olhando aqui o chat, tô olhando tudo que vocês estão escrevendo aqui. Quem tiver dúvida, manda bala aqui no chat que eu vou começar a responder totalmente ao vivo. Porque como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então manda bala aí que a gente já responde. Manda as dúvidas da aula 1, beleza? Muita gente mandou dúvida lá no direct. E, gente, aqui é o ambiente pra gente tirar dúvida, tá? Lá no direct vocês mandam lá, por exemplo, não consegui tal link, etc e tal. Mas aqui é o ambiente pra tirar dúvida, nessas lives, tá? Quinta-feira vai ter uma outra live, só que quinta-feira vai ser a live correspondente às dúvidas da aula 2. Olha aí, o Jos 303 e Mos colocou assim, não recebi o presente. Tranquilo, o que é que você faz? Jô, você assistiu a aula? Porque o presente é pra quem assistiu a aula. Se assistiu, beleza. Você manda uma mensagem lá no direct. Assisti a aula, não recebi o presente. Pode mandar que eu ou alguém na minha equipe, a gente vai ver e vai mandar pra você o link do presente, tá bom? Não se preocupa, beleza? E galera, como eu tô falando, voltando. Então hoje tem live hoje e vai ter uma live na quinta-feira. Só que a live da quinta-feira é correspondente à aula 2. A aula 2 é quando? Amanhã, quarta-feira. Então amanhã, às 8 horas da manhã, amanhã, quarta-feira, assim, galera que assistiu a aula 1, amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai liberar a aula, tá? 8 horas da manhã em ponto, iremos liberar a aula 2. A gente vai mandar o link lá no grupo de WhatsApp e também por e-mail. E você já pode começar a assistir. Recomendo demais que assistam amanhã. 8 horas da manhã tô trabalhando, 8 horas da manhã, sei lá, tô com algum compromisso. Tranquilo, vocês podem assistir durante o dia, podem assistir em outro horário que seja melhor pra vocês, tá bom? Mas o que eu recomendo, não demora pra assistir, assiste amanhã. Da mesma forma, assista hoje, tá? A aula 1. Por quê? Vamos supor, você chega lá, a galera que já começou antes, já tá lá na aula 2, aí você já tá atrasado e, tipo, não faz menor sentido você assistir a aula 2 se você não assistir a aula 1. Tem que assistir a aula 1, porque uma se conecta com a outra. É literalmente como se fosse uma série de Netflix, tá? Uma temporada. Então vamos lá, só chega numa temporada de... Fala aí, qual é a série que vocês mais gostam? Então imagina eu chegar numa série e assistir a temporada 2, ao invés de assistir a 1 primeiro. Você começa a viajar na maionese. E as pessoas que assistiram a 1 vão ficar muito mais à sua frente. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que todo mundo, né, caminhe assim, juntos, pra todo mundo ter o seu resultado, que é triplicar suas vendas. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui da galera. Roberta. Roberta, a dúvida é se vocês dão assessoria para que o método seja feito passo a passo. Roberta, primeira aula foram quais são as objeções, quais são os erros que vocês estão cometendo que está atrapalhando vocês, as vendas de vocês. A aula 2 é justamente a solução, tá? A gente vai falar sobre os 3 pilares, é amanhã, beleza? Então, amanhã não perde por nada, assiste logo para você não ficar para trás de ninguém, tá? Mas lembra, não assiste a aula 2 antes da aula 1, porque uma se conecta com a outra e não faz sentido algum assistir a 2 se assistir a 1. Galera, assiste na ordem. Outra coisa, galera, essas aulas não vão ficar assim pra sempre disponíveis, de jeito nenhum. Quem me segue aqui há mais tempo sabe, a gente só deixa aqui esta semana com acesso, tá? Então tem até domingo. Aí você pode pensar, vou assistir então no domingo, vou assistir no fim de semana. Só que, se você deixar pra assistir no fim de semana, o que vai acontecer? Você vai acumular, porque são 4 aulas. Você vai acumular. Quando é que vão acontecer as aulas? Aconteceu, a aula 1 foi liberada ontem, na segunda-feira. A aula 2 vai ser liberada na quarta, às 8 horas da manhã. A aula 3 vai ser liberada na sexta, às 8 horas da manhã. E a aula 4, ela vai ser às 8 horas da noite, no domingo. Então, se você deixa para o fim de semana, o que vai acontecer, muito provavelmente, você não vai conseguir assistir tudo. Não vai conseguir, tá? É um conteúdo denso, você não vai conseguir assistir. E aí você provavelmente vai pular, já vai chegar assistindo a aula 2, a aula 3 ou a aula 4, sem assistir as primeiras. E aí você vai ficar viajando na batatinha, hein? Já tô avisando. Então, assim, não deixa para depois, galera. Pega aí um horário.
Pega um horário, 8 horas da manhã eu não posso, tranquilo. Se você puder, 8 horas da manhã, já assiste 8 horas da manhã. Por quê? Você vai ficar na frente dos outros. Vai ficar na frente. É aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa. Mas se você não conseguir, você vai assistir de tarde, de noite, mas não deixa pro outro dia não, ó. Tá? E até domingo, viu? Domingo é o limite. Meia-noite, domingo pra segunda, a gente vai tirar o acesso. Né? Lembra que é um evento gratuito. E assim que a gente trabalha, a gente deixa realmente só a semana do evento, tá bom? Senão não tem nem sentido, né? Um evento que é pra sempre. Não tem sentido. Vamos ver aqui, ó. Galera, via aula. Deixa eu ver outras dúvidas. Roberta. Pois ainda não concluí o meu Instagram profissional. Beleza, Roberta. Ó, maravilha. Amanhã vai ser aula 2, vai ser justamente a solução. E um dos pilares, a gente vai falar justamente sobre isso. Criação de conteúdo, perfil, etc. Então, não perde por nada, tá? Não se preocupa. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos ver outras perguntas. Galera, vai mandando bala, vai mandando as perguntas. A de hoje, viajando a batatinha. Às vezes eu tenho meio que um vocabulário próprio, mas um vocabulário próprio. Galera, outra coisa que eu quero perguntar a vocês. Cadê a produção? A produção tá aí na área? Manda um oi aí. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. Dos 10 erros, quais foram os erros que vocês se identificaram? Vocês olharam assim e fizeram. Cara, esse eu me identifiquei. Fala pelo menos o principal. Ou fala pra mim assim, ó. Quantos mais ou menos você se identificou? Me fala uma média, tá? Me fala uma média. Ô, produção, avisos todos ok? Os avisos todos ok? Falta ainda? Conta pra mim, produção. Conta pra mim. Ó, então voltando. Produção, pode me responder aqui no chat, tá? Coloca aqui se todos foram ok ou ainda falta. E aí o seguinte. Ó, boa, amada, aulas. Todos. Eu, você, família, todos. É isso que eu quero saber, galera. Quantos erros, foram 10, quantos vocês se identificaram? Quantos? Além de quantos, eu quero saber. E qual foi o principal? Qual foi o principal? Coloca aqui um número dos 10, foram quantos? E me fala qual foi o principal. E eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo. Eu tô falando aqui. Vocês podem ver que eu tô olhando aqui um pouquinho mais pra baixo, que eu tô olhando o chat. Exatamente, tô olhando o chat, tô olhando o que vocês estão falando aqui. Já vi, tentei outras perguntas aqui, mas antes de responder, eu quero saber aqui da galera. Fala aí, meu povo! Fala aí! Fala aí, quantos erros vocês se identificaram? Quantos? Quantos? Coloca aqui pra mim. Enquanto isso, deixa eu ler aqui a pergunta aqui do Anderson. Anderson SPOHR. Quer dizer tudo que... Olha, boa. O Anderson falou assim, queria dizer que tudo que falou, passei no meu empreendimento anterior. Ou seja, todos. O Eu, Você e Família também falou, todos. E era isso que eu imaginava acontecer mesmo, tá? Eu já imaginava isso. Isso aí já era o esperado, galera. Já era o esperado total. Vamos ver quem mais aqui, ó. Que Filadélfia colocou aqui. Sou gestor antigo. KKKK, me identifiquei com todos. Mais uma pessoa falando todos. Isso aqui eu já esperava, galera. É isso aqui. Vocês podem ver que não é só você, né? Os colegas de vocês estão falando sempre, todo mundo, todos, ó. Israel, todos. Pois é. Olha aí. Aí o João Vargas colocou assim, acredito que a aula 2 é que as dúvidas irão aparecer a rodo. Isso é verdade. Isso é verdade. Quanto mais a cabeça de vocês vão se abrindo, na verdade, né? Vão se abrindo. E aí vocês podem surgir novas dúvidas, mas vocês vão ver que quando vocês terminarem de assistir a última aula, fecha o quebra-cabeça, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Ou seja, uma série. Assiste a 1, assiste a 2, assiste a 4. Quando terminar, aí tudo faz sentido. E aí fecha o quebra-cabeça. Mas aí você tem que começar o quebra-cabeça com a peça certa. Ou seja, com a aula 1, com a peça correta. Vamos ver mais aqui. Sueli Borges, todos. Boa, olha aí, já imaginava isso. O Israel colocou aqui. Estou no ramo há 3 meses e já cometi todos os erros. Galera, eu já super esperava essa resposta de vocês. Super. Que a gente faz muita pesquisa aqui. Muita pesquisa. E tudo que a gente faz, o que a gente ensina, tudo é muito baseado em pesquisas, tá? Que é algo fundamental. Eu vou falar sobre isso, inclusive, amanhã. Vocês também têm que conhecer tudo do avatar de vocês, o público-alvo de vocês. Olha aí a Fernanda Raquel Martins, colocou todos.
me dá até ansiedade. Imagino. E olha, a tal da ansiedade, ela, nossa, ela combate, assim, combate não, né? Ela está em muitos corretores, muitos. Justamente porque está cometendo esses erros e não está vendo os resultados. Olha, Ana Paula, negócio, juntas estamos, rumbora. Ó o João, todos e mais um pouquinho. Olha aí. Gente, era exatamente o que eu imaginava, gente. Era exatamente. Coloca aqui, galera. Coloca aqui pra mim também a dúvida que você tem da aula 1 especificamente. Felipe Silva, Imóveis. Qual a pergunta dos erros? Vou repetir. Eu perguntei o seguinte, Felipe. Eu perguntei dos 10 erros da aula 1, tá? Da aula 1. Você assistiu a aula 1, Felipe? Não sei se você assistiu a aula 1, eu tô falando da aula 1 do Máquina de Vender Imóveis, tá? O evento tá rolando agora, esta semana, é online gratuito. Então, pra você saber quais são os erros, tem que assistir a aula. Pra assistir a aula, inclusive, digita a palavra aula e você vai receber um link no seu direct. E aí eu perguntei dos 10 erros aqui pra galera. Quantos erros de você, olha, ele respondeu que já assistiu, pronto. Quantos dos 10 erros de você se identificou? Você olhou assim e fez, cara, eu faço isso. Eu faço aquilo ali também. Quantos? Fala pra mim. Felipe entrou na live agora. Show de bola, galera. Tem gente entrando agora também. Tô vendo muita gente entrando agora. Então, ó. Quantos? Fala aqui pra mim. E outra, galera. Eu vi que vocês colocaram a quantidade. Mas eu quero saber. Qual foi o principal erro? Eu quero saber essa também. Qual foi o principal erro? Coloca aqui pra mim. Vocês olharam assim e fez, caramba, esse erro é o principal. Esse eu realmente me identifiquei. Eu queria saber de você, gente. Porque eu vou te falar, quanto mais você conhece o seu público-alvo, mais você cria conteúdo direcionado e que realmente os ajuda. E vocês têm que aprender isso, inclusive, para fazer conteúdos também. Então, algo que eu faço sempre é pesquisa. Pesquisa. Não só aqui em live, com certeza que a maioria de vocês preencheram formulários, etc e tal. Mas também, até aqui mesmo na live, eu tô olhando aqui o chat, no direct, tudo que vocês mandam no direct, vocês mandam por mensagem, eu fico de olho em tudo. Porque isso é de suma importância. Quanto melhor eu os conhecer aqui, melhor serão os conteúdos também. Então, eu gosto de saber quais foram os principais. Ó, Fernanda. Mês de dezembro eu perdi 3 vendas por cometer esses erros. Veio outro corretor e vendeu as mesmas casas. Gente, olha isso. Isso dói no coração, né? Você vê que o cliente... Porque muitas vezes, eu vejo isso, gente. Eu vejo assim... Isso acontecer muito. As pessoas falarem assim... Ah, não. Tal cliente não comprou porque ele não queria comprar. Ele é um curioso, ele é um chato. E, de fato, tem gente que é cabulosa, tem gente que é curiosa. Tá? Eu vou... Amanhã, que é a segunda aula, eu vou ensinar exatamente, tá? Como você não vir pra você... leads que são meros curiosos, e sim como captar leads qualificados, realmente interessados com o potencial de comprar aqui no digital, tá? Então, obviamente que isso aí já ajuda muito, mas ainda assim, o que acontece muito às vezes, a gente, é difícil a gente admitir os erros, e é mais fácil falar assim, ah não, o mercado que tá ruim, ou esse cliente era só um curioso, ele não queria comprar. E eu acho muito legal quando você reconhece os erros, feito a Fernanda falou aqui, porque esse é o primeiro passo, gente. Tudo na vida, assim, que a gente quer melhorar, qualquer coisa, seja pessoal, de trabalho, o primeiro passo é reconhecer. Porque a gente só melhora aquele ponto quando a gente reconhece. Se a gente não reconhece, como a gente vai melhorar? Se a gente pensar tudo bem. Então, legal que ela reconheceu 3 erros ali, por ela ter perdido a venda. E você veja, os clientes, que ela falou que foram 3, não deixaram de comprar. Eles compraram, só compraram com outros corretores. E isso dói, porque isso é tempo investido dela, literalmente o tempo dela ter ido lá, mostrar a visita, atender, etc e tal, expectativa, e aí você vê a pessoa fechando com outro. Isso dói no coração, porque poderia ter sido dela, essas 3 comissões. Quanto é que é cada comissão de uma casa dessa? Quanto é que é cada comissão dessa? Pô, entrando ali em dezembro, não é verdade? Então a gente tem que primeiro admitir os erros. Quem não assistiu a aula 1, assiste lá a aula 1, tá? Reconhecer e depois assistir a aula 2, que a aula 2 é que vai dizer qual é a solução para que você não cometa mais os erros da aula 1. Então eu vou ensinar os 3 pilares para vocês realmente se tornarem máquinas de vender imóveis aqui no digital. Joia? Deixa eu ver aqui. Cris, aula boa. Digita a aula aí que não assistiu ainda.
Ivanilda, boa noite. Buenas. Tem gente chegando agora, tô vendo. O Israel, meu erro é o 5. Boa, olha aí. Saltar de dicas... Ah, sim, ó o João aí. Saltar de dicas em dicas e não aproveitar nenhum. Boa, boa essa informação é essa. Essa daí muita gente erra mesmo, tá? Pega uma diquinha ali, uma diquinha acolá, não aplica nada e também se confunde, porque isso, gente, é muito comum hoje em dia, a gente tá muita informação o tempo todo e cria aquela obesidade mental. O que é obesidade mental? Você pega várias dicas, mas só pega assim, uma diquinha pequena, pequenininha, aqui, ou seja, só fica no raso. Você colocou só o pé no raso, só na beirinha, você não pula. Você realmente não pula de vez, você realmente não se aprofunda. Como se você se aprofunda, o resultado, da mesma forma que você está pisando no raso, o resultado vai ser raso também, é claro, né? Quando você realmente dá um mergulho fundo lá, você vai realmente sentir ali o mar por completo e vai sentir os benefícios também. Então, realmente, isso é um erro muito comum. Ó, outra aqui. A Ana Paula... Vai colocando aqui, galera, vai colocando. A Ana Paula Negócios colocou aqui. O principal foi ter vergonha de aparecer. Esse aí, muitos e muitos têm esse erro. Muitos. Gente, bota aqui no chat. Quem tem vergonha de aparecer, ou quem até não tem vergonha, mas acha que não fala bem. Coloca aqui no chat pra mim. Coloca aqui no chat que eu quero ver. Quem tem vergonha ou quem acha que não fala bem, que trava, acontece alguma coisa. Coloca aqui. Às vezes, alguns são vergonha, outros nem é vergonha, mas, sei lá, chega na hora, trava, não consegue. Eu já peguei muito corretor, assim, chega na hora, eu tava gravando a pessoa, ela não conseguia falar, esquecia, dava um branco, só por ser uma câmera. Se fosse ao vivo e a coisa, ela mandaria bem, mas só por ser uma câmera, trava, esquece. Coloca aqui no chat que eu quero ver. E vocês viram, né? Vocês viram que hoje em dia, você aparecer na câmera primeiro. Você ter vergonha, isso aí pode ser trabalhado. Segundo, você achar que não fala bem, isso também pode ser trabalhado com estratégias de oratória. Estratégias de oratória, inclusive, que são focadas para o digital. Que é uma coisa você ter oratória para fazer, enfim, para você fazer uma palestra, etc e tal, para um público, né, no ao vivo. Outra coisa é você ter uma oratória específica para aparecer no digital, né? São diferentes. Então, com oratória aplicada para o digital, você consegue aí melhorar, inclusive perder a vergonha, porque muitas vezes a vergonha é justamente por você pensar, eu não sei falar, o que as pessoas vão falar? Porque eu não sei fazer. Então, muitas vezes a vergonha vem disso, de você não saber fazer. Mas tudo isso pode ser aprendido. E outra coisa, mas eu não quero aparecer de jeito nenhum. Existem estratégias. Existem estratégias que você pode trabalhar muito bem com copy, que é aquela linguagem persuasiva, né? Você pode usar também inteligência artificial. E você também pode utilizar, inclusive, clones, né? Clones, hoje em dia dá pra fazer um clone seu, ou seja, um clone por meio da inteligência artificial também, que é uma pessoa literalmente igual a você. Você vai gravar um único vídeo, você vai mandar para a inteligência artificial e ela vai criar um clone seu. Depois eu mando só o texto para ela, que inclusive esses textos podem ser criados na inteligência artificial, certo? Mas não em qualquer uma, tem que ser uma inteligência artificial específica para o mercado imobiliário. Amanhã vamos falar sobre isso. E a inteligência artificial vai criar os vídeos. Isso é bom, inclusive, além de pessoas que têm vergonha, eu acho que não falou bem, para pessoas também que não têm tempo. Para pessoas que são muito ocupadas, porque às vezes a pessoa até fala bem, gosta de aparecer no vídeo e tudo mais, mas ela não tem tempo, ela tá toda hora mostrando a visita, etc e tal. Então ela tem que também usar esses meios do digital. Mesmo que às vezes ela vá lá, ela mesma filme, ela se grave e tudo mais, mas vez ou outra pode ser que ela tenha essa necessidade de usar a inteligência artificial, né, com um clone dela, para ela estar ali com a constância dos seus conteúdos. Porque, olha, não adianta a gente pegar um dia, manda bala, colocar um monte de conteúdo e depois passar aí não sei quantos dias, uma semana, mês, sem fazer conteúdo. Tem que ter constância, tá, gente? O jogo da internet é constância. Isso é um fato. Constância, tá? Eu vou até fazer uma analogia aqui. Sabe aquela galera, que é a galera que é da academia de fim de semana? É muito similar. A pessoa pega, às vezes passa a semana inteira sem treinar, aí chega no fim de semana, não, vou no sábado, domingo, que eu tenho tempo, mais tempo, sábado, domingo, aí vai lá treinar 3 horas, 2 horas, depois passa o resto da semana e não treina mais. Isso não vai dar resultado. Agora, se tu ficasse lá todo dia, meia horinha, todo dia lá, mesmo que não fosse todo dia, vamos lá, 5 dias. Na minha área não é fitness, mas isso é uma coisa óbvia, todo mundo sabe. E é tão óbvio que é a mesma coisa para qualquer outra coisa. Quando você tem constância, você gera resultados. Vamos ver aqui, ó. O principal foi ter
Ah, esse aqui eu já vi. Beleza, deixa eu ver aqui o Israel Gonçalves. Espero muito usar a inteligência artificial especializada no mercado imobiliário. Boa, Israel. Ó, amanhã vai ser o dia que a gente vai falar sobre a inteligência artificial que é específica para o mercado imobiliário. Beleza? Amanhã. Aí o Antônio, eu ainda não sou corretor, termino meu curso final de março. Beleza, Antônio, mas ó, o Máquina, tanto é para você que tá iniciando, tá? Literalmente você que tá iniciando, inclusive, não sei se tá estagiando ainda, mas se não tiver, comece a estagiar, porque você sabe que você estagiando, você já pode tá aí ganhando suas comissões, né? Você sabe disso, né? Porque, gente, quem tá começando... Galera, bota aqui no chat quanto tempo vocês estão no mercado imobiliário. Coloca aqui, se você tá estagiando ainda, coloca aqui no chat. Ou se você tá pensando ainda em começar o TTI, bota aqui no chat também. Ou se você já tem, sei lá, 2 anos, 5 anos, 10 anos, coloca aqui. Se você já é uma pessoa muito mais veterana, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, coloca aqui que eu quero saber, eu quero ter uma noção aqui se a maioria tá começando, se tá, né, no meio ou se tá uma galera mais antiga, tá? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho alunos que estão desde o início, tá literalmente estagiando, até gente que tá há mais de 30 anos no mercado imobiliário. É realmente, assim, bem... É a mesma coisa de nicho, né? A gente tem aluno aqui do nicho, tanto nicho, vamos lá. Alto padrão, luxo, médio padrão, Minha Casa Minha Vida, rural, locação. Galera que é só focada também em comercial, em produto comercial, tipo galpão, escritórios, tem de tudo. E isso é muito legal, né? Dá um 360 graus que a gente consegue aí atingir com o nosso marketing imobiliário. Beleza? Então vamos lá, continuar aqui. Deixa eu baixar aqui. Ó, fui perguntar, já tem uma pessoa colocando aqui. Conexão, Bel Garcia. Estou muito querendo entrar na corretagem. E você está me fazendo entender melhor sobre a corretagem. Maravilha. E eu super recomendo que você entre. É um ambiente extremamente próspero. Muito próspero. É o único mercado que você consegue, literalmente, não é mágica, tá, gente? Da noite pro dia, mudar a sua realidade. E não é mágica. Por que não é mágica? Vamos supor aqui, você vende aí um imóvel, vamos colocar aqui um exemplo. Ah, vendi um imóvel, vamos colocar aqui, de 1 milhão. Vendi um imóvel de R$1 milhão. Em alguns locais vai ser um alto padrão, em outros vai ser até médio padrão, tá? Até médio padrão, 1 milhão é considerado. Beleza, vamos dizer que uma comissão média que é 5%. 5% de 1 milhão vai dar o quê? R$50 mil. Pô, às vezes R$50 mil era aquele valor que tu tava pra escola da tua criança há meses sem pagar atrasada. Isso não muda a tua realidade. Você pegar e toma aqui, ó, à vista, na escola. Às vezes era, sei lá, uma viagem que tu queria fazer pra Disney, você e mais não sei quantas pessoas da família. Você, marido, esposa, filhos, mãe, pai, enfim, que você leva... Sabe? Então muda muita coisa. Eu dei um exemplo aqui de um imóvel de 1 milhão. A gente tem uma variação incrível. Ah, então só alto padrão que vai ganhar? Não, porque geralmente quem trabalha, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, vende quantidade. Ah, e se eu for um corretor de luxo? Imagina, tu vende um imóvel de 10 milhões. Quanto é que tu ganha? É muita grana, galera. É muita grana. E, sim, só no mercado imobiliário. Se você for para outro local, começar do zero. Ah, eu vou começar como CLT. Você não vai começar ganhando assim. Você tem que ralar muito. Chega lá na frente e olhe lá, hein? Se você tiver chance, não puxar teu tapete, né? Se o teu chefe for com a tua cara. Ou então, ah, não, vou empreender. Tá, beleza, tu vai empreender. Quanto é que tu vai ter de custo com isso? Porque empreender exige o quê? Exige primeiro, exige um capital. Pra você empreender, você tem que ter um capital. Exige um custo. Então, assim, gente, é a única profissão que você consegue investir quase nada. Porque praticamente o teu investimento é o quê? É o teu tempo. O investimento é praticamente o seu tempo, a sua dedicação. Você não tem um custo ali. Ah, não, mas aí eu tenho que me locomover, eu tenho sei lá, tenho um veículo, ou tem, sei lá, o que seja, o Uber, o que seja, o ônibus. Gente, esse custo é mínimo. Experimenta colocar qualquer empresa hoje em dia no Brasil. Experimenta, sabe? Eu tenho empresa, eu posso falar isso porque eu tenho empresa. Sabe quanto é você, por exemplo, começar a construir? É um investimento muito alto. É muito alto mesmo, né? Então eu construo, incorporo, é muito alto. Agora, corretor, o investimento é mínimo. E você pode ter um retorno alto e rápido. Basta você usar as estratégias certas. Basta você realmente fazer com método. Agora, se fazer de qualquer forma, vai ficar como a maioria. Que a maioria é o quê? Vende um mês sim, outro não, 2 não, 3 não, 4 meses não. E fica nessa.
Agora, quando você usa estratégia, quando você usa digital, tudo acelera. Deixa eu ver aqui. Vamos puxar aqui. Vamos ver mais aqui. Perdi 40... Ó, a Fernanda, perdi 40 mil no total. Não sei se chegou alguém aqui agora ao vivo. A Fernanda perdeu 3 vendas, né? 3 imóveis que ela tava negociando. E os corretores por conta de... Foram 3 imóveis, né, Fernanda? 3 imóveis, porque ela se reconheceu em 3 erros que ela cometeu, que estão lá na aula 1. Por isso que é de suma importância vocês assistirem a aula 1 para entenderem primeiro quais são os erros. Só para depois assistir a aula 2, que vai ser lançada amanhã, né, às 8. E ela perdeu nisso. Essas pessoas, os clientes, não deixaram de comprar, eles compraram, só que compraram o quê? Compraram com outro corretor, ou corretores. E ela perdeu aí uma comissão de 40 mil reais. Pô, 40 mil reais aí. Se ela tivesse a mais 40 mil reais aí, se ela tivesse vendido, eles tivessem comprado com ela, porque eles compraram o imóvel. Eles compraram, só não compraram com ela. Não ajudava não, gente? 40 mil reais aí no bolso? Não ajuda? Ajuda, né? Lá em dezembro, já era uma viagem que ela fazia agora, ó, em janeiro, levando a família inteira, gente. Ajuda demais. Já era boa parte da escola aí que ela adiantava no material. Já era muita coisa que ajuda, a gente sabe disso. Olha aí, deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Vamos descendo aqui. Vai mandando bala aqui, galera, no chat, que eu tô vendo tudo. A Cris Brito, corretora, colocou o seguinte. Eu tenho muita vergonha de gravar vídeo. Fico muito nervosa. Beleza, Cris, ó. Falei agora, né, agora há pouco sobre isso. Então, gente, quem tem vergonha, hoje em dia, vocês estão na melhor época para criar conteúdo na internet. Porque agora, com a inteligência artificial, gente, não tem mais desculpa. Vocês podem ter um clone seu, sabe? Literalmente você aparecendo e falando por você. Literalmente. E você pode até falar assim, inclusive a mesma voz, tá? Mesma voz. Só você ter noção, vocês terem noção, muitas vezes, o pessoal aqui da minha equipe faz algum clone meu, e eu fico assim, gente, eu gravei isso aqui ou é um clone? Vocês terem noção de tão perfeito que fica. Fica muito perfeito. E aí outra coisa, tá? Mas eu não queria que fosse um clone meu, não quero aparecer. Beleza? Você pode fazer uma inteligência artificial, tá? Você pode fazer um avatar que não é você. Não quero que seja eu quero que seja uma outra mulher, eu quero que seja um outro homem. A gente faz, a gente cria. Eu quero uma mulher loura no meu lugar, quero uma mulher morena no meu lugar, quero uma mulher mais velha, uma mulher mais nova, quero um homem tal, não quero que seja uma voz de homem, quero que seja uma voz de... Sei lá, a gente consegue fazer também. Que às vezes a pessoa até diz assim, não quero que seja eu. Que, gente, eu já escutei tudo que é desculpa. Eu já escutei até desculpa do tipo assim, sério, eu já escutei isso. Eu não quero, é porque eu tenho vergonha, que eu não me acho bonito. Ou não me acho bonita. Eu já ouvi isso. Não me acho bonita, não me acho bonita. Gente, alguém aqui... Isso passa na cabeça de alguém aqui, porque eu já ouvi isso, tá? De verdade, já ouvi isso de aluno, inclusive. Eu não sou um cara bonito, eu tenho vergonha e tal. Primeiro, eu quero falar uma coisa pra vocês. Ninguém compra um imóvel. O imóvel, ele é o produto mais caro da prateleira. Não importa, não importa. Você trabalha Minha Casa Minha Vida. Porque eu trabalho com popular. Vai ser o produto mais caro daquela pessoa. Eu trabalho com alto padrão, a galera tem muita grana, compra Ferrari, compra Porsche. Mas a casa dele, a mansão dele vai ser o produto mais caro. Tenham consciência disso. E ninguém vai comprar porque te achou bonitinho ou bonitinha. Às vezes a gente vê muito isso, né? Vocês tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A gente vê muito hoje em dia o quê? Muitos vídeos, né? Às vezes um corretor, uma corretora, né? Que praticamente a gente vê mais um desfile ali, um desfile de moda, um desfile de beleza. Parece mais uma modelo é ótimo, uma modelo, ou um modelo, enfim, homem ou mulher. Que tá ali mais assim, mais focado nele do que o próprio imóvel. Gente, quem é o ator principal? É o imóvel. Aí um vídeo desse pode até ter muitas visualizações. Pode ter muitas visualizações, realmente. Porque tem uma pessoa lá, toda bonitona, lá com uma roupa, às vezes, sensual, etc e tal. E vai chamar a atenção, vai ter views. Porque a gente sabe que o Instagram é um campo muito visual. Óbvio que vai. Mas eu te pergunto, você quer visualização ou você quer comissão no bolso? Porque não significa que as pessoas que estão visualizando, curtindo, comentando, estão interessadas no imóvel. Não tem nada a ver sobre isso. A maioria das vezes, essas visualizações, inclusive, são visualizações rasas. Rasas, de pessoas que não têm menor interesse. Às vezes, elas estão olhando... Quantas pessoas não veem, por exemplo, um vídeo de um Porsche, de uma Ferrari, ficam lá babando a Porsche, a Ferrari, mas nunca vão comprar na vida? Mesma coisa uma mansão, uma casa, que seja. Falei uma mansão, mas pode ser qualquer casa, um apartamento, depende da pessoa. Mas, enfim,
Vai ficar lá babando. Então não é isso que a gente quer, aparecer para pessoas qualificadas. Ou seja, o cliente cara de Pix. Lembra que eu falei sobre isso? O cliente cara de Pix. Então, não se importem com isso. E se ainda assim você falar, mas eu não gosto da minha cara, não quero que seja minha cara aparecendo. Beleza. Respeito isso. Ok? Vamos fazer o seguinte. Cria um avatar. Se ainda assim você tem problemas, às vezes, com a sua imagem, cria um avatar. Você cria um avatar da forma que você quiser. Pode ser uma pessoa nada a ver com você. Enfim. Então, hoje tem solução para absolutamente tudo. Olha a Sueli. A Vilma também colocou aqui, eu tenho vergonha de aparecer. Ó, muita gente falando aqui. Olha aqui, a Elizabeth colocou assim, ó. Interessante isso aqui, que é bem específico. A Elizabeth colocou assim: eu uso aparelho dentário. Fico sempre com a sensação que a comunicação, quando gravada, fica pouco perceptível. Olha, ninguém percebe. Te digo. Não sei se você tá... Se você quis dizer aqui é que o aparelho, se você fica com vergonha, ou se você tá falando que literalmente não percebe. Não dá pra perceber. Eu vou falar uma coisa pra vocês, inclusive, tá? Sabe aquele Invisalign, que é aparelho? Hoje eu não tô, mas de vez em quando eu uso. E ninguém percebe, ninguém sabe quando eu tô ou quando eu não tô. Então eu sou prova real que eu posso falar. Não, ninguém nota isso, gente. Ninguém nota. Vamos lá. E mais, gente, às vezes, sei lá, a pessoa não gosta... Ah, eu não gosto da minha orelha, não gosto da minha sobrancelha. Gente, quando a pessoa tá vendo o vídeo, ela tá focada no imóvel. Essas coisas quem repara somos nós mesmos. Nós mesmos somos as pessoas mais críticas com a nossa própria imagem. Então, às vezes alguma coisa ali te incomoda que ninguém tá reparando. A pessoa tá focando no imóvel, tá? Vamos lá. Vilma Vendramini. Um clone já resolve todos os problemas. Exatamente. E resolve, inclusive, das pessoas que às vezes falam bem, não tem vergonha, mas resolve a questão o quê? Do tempo, da constância também. Porque tem gente que às vezes não tem vergonha, grava de boa, fala bem, mas não tem tempo. Não tem tempo, aí fica literalmente procrastinando. Depois eu gravo, não grava. Então isso resolve até a vida, inclusive, mesmo de pessoas que falam bem, mas que não tem tempo. Deixa eu ver aqui. Completando, eu terminei pulando. Ouço o áudio, mas não entra a imagem. Tem muita mensagem aqui e eu não quero pular ninguém. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, gente, que sem querer eu apertei aqui pra baixo. E eu não vou pular ninguém. Eu vou responder todo mundo. Então segura aí. Segura a peteca aí, que eu vou voltar aqui. Ó, perdi 40 mil no total, já tinha visto isso. A pessoa falou que fica muito nervosa ao gravar o vídeo aqui. Vamos fazer o seu clone. Tenham vergonha de aparecer, vamos fazer seu clone. Aí, aqui, ó. Um clone já resolve todos os problemas, exatamente. A gente vai falar sobre isso amanhã. Ah, Cris, 3 anos. Ah, aqui é a quantidade de tempo, ó. 3 anos, 2 anos... José Elias Ribeirão Preto, 10 anos, 5 anos, 1 mês. Olha como tá bem misto. 1 mês, tá fazendo o curso, 4 anos, iniciando. Não estou conseguindo entrar. José Elias não tá conseguindo entrar o quê? José Elias não tá conseguindo entrar o quê? Na aula 1, digita a palavra aula aqui no chat, digita aula. Você vai receber o link lá no seu direct, tá? E se ainda assim você tiver algum problema pra acessar, você faz o seguinte, você manda uma mensagem lá no direct, não agora, depois. Manda uma mensagem no direct ou chama alguém, um dos administradores lá do grupo do WhatsApp. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, o Diógenes, finalizei o TTI início este ano. Maravilha, ó, o Diógenes tá aqui, ó. Quem frequenta muito aqui minhas lives, eu já conheço. Ó, já sei quem é. Eu conheço muito bem o Diógenes. O Diógenes tá sempre aqui nas lives. E o Diógenes começou, eu acho que ele nem fazia o TTI ainda, né? Isso, Diógenes, coloca aqui. E o Diógenes já tá finalizando, não, finalizou o TTI. Ó como é legal a gente ver esse acompanhamento, né? Você vê, ele tava fazendo o TTI, eu ia começar, foi algo assim, já faz tempo que ele tá aqui na área, aqui no Instagram, me acompanhando. E ele agora vai começar. Fico muito feliz por você, Diógenes, você tá no caminho certo, quero ver você bombando, viu? Literalmente, triplicando aí as vendas. Você já tá vendendo como estagiário? Ó, quem estagia pode vender, galera. 2 anos, 2 meses, 1 ano e 8 meses. Ouço o áudio, mas não entra a imagem. José Elias. Se você estiver falando da aula 1, chama lá no direct. Assim que acabar aqui, você chama lá no direct, tá? Que alguém aqui da minha equipe ou eu mesma, a gente vai te responder, vai te ajudar com isso.
E outra coisa, você pode também chamar um dos administradores lá do grupo de WhatsApp, beleza? Que os administradores são sempre alguém da equipe. Ó, Silvio, trabalhei 30 anos no ramo financeiro bancário, estou atuando no ramo. E, gente, outra coisa. A experiência anterior de vocês, sempre ela vai agregar. Sempre. Então, como, por exemplo, a gente tem aqui um colega, o Silvio, trabalhou 30 anos no ramo financeiro, bancário. Isso vai ajudar, porque, por exemplo, no caso dele, tá? E, gente, eu poderia falar de qualquer profissão aqui, tá? Vou citar o dele. Ele provavelmente é um cara que entende muito, por exemplo, o quê? De financiamento. Isso vai ajudá-lo muito. E se você me falar qualquer profissão aqui, você vai ver que sempre vai agregar. Por sinal, eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante. Eu não sei se eu respondi essa caixinha de perguntas, acho que eu respondi ontem. Se não, eu vou responder hoje. Mas foi o seguinte, alguém falando assim, mais ou menos, né, que tinha mais de 60 anos e não entendia nada de tecnologia. Eu quero falar o seguinte pra você, tá? Era mais ou menos isso, a pessoa tinha mais de 60 anos e não entendia nada de tecnologia. Primeiro eu quero falar o seguinte, primeiro que idade não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho diversos alunos que têm acima de 60 anos, mais de 70, etc e tal, 50, etc, enfim, não importa. 70 e lá vai, enfim, não importa, tá? Até porque é o seguinte, você tem uma idade, 60, 70, o que seja, você é uma pessoa que tem muita experiência de vida. Essa experiência de vida, ela só vem agregar. Ela só vem agregar. Inclusive, vão ter pessoas que vão preferir, tá, tratar diretamente com pessoas que muitas vezes têm experiência maior de vida, se sentem mais seguras. Isso acontece em qualquer ambiente, gente. Às vezes com um médico, eu quero me operar, eu quero operar com um médico que tenha mais idade. Isso acontece em qualquer área. Então, não pense que isso é algo que, vai ser ruim. Pelo contrário. A tua experiência de vida vai ajudar, até porque o mercado imobiliário, ele é um campo muito sobre relacionamento, tá? E sobre não saber de tecnologia, e aí não importa a sua idade, se você tem 20 anos, 18, que seja 60, 18 anos, não importa, tá? A tecnologia, a gente pega na mão, tá? A gente escuta falar, nossa, inteligência artificial, a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A questão é que você tem que aprender como faz, a estratégia. Você aprendendo, você vai ver que é simples, tá? Boa noite, cheguei. Chegou, bora. Agora sim, boa noite, que acabou a noite. Eu acho que tá falando daqui. Beleza. Completando, estou há 6 anos no ramo imobiliário. Massa, Silvio. Tá bem mix aqui, gente iniciando, gente de 6, 5 anos, 10, 20, 30, legal. Olha aqui o Antônio colocou assim, eu já trabalhei com outros tipos de vendas e sempre me deu bem, pois tenho boa comunicação com o público. Maravilha. Aí, não precisa nem falar muito, você trabalha com vendas, você já tem um time comercial, tá? Agora eu aprendi a usar também o digital, porque hoje, além de toda a sua expertise aí em vendas, você também precisa aprender a usar o digital, que quem é do mercado imobiliário, e eu vou até falar uma coisa, não só quem é do mercado imobiliário, qualquer nicho hoje, porque as pessoas estão na internet, as pessoas estão no celular. Hoje, qualquer hora que você vai passar em qualquer lugar, tá todo mundo aqui assim, ó, o celular na palma da mão, sempre. Então, isso aí vai complementar, vai ajudar muito. O Oliver cheguei, vambora, Oliver. Assistiu a aula 1, Oliver? Coloca aqui, meu caro. Coloca aqui, meu povo. Conexão, obrigada pelo apoio, tamo junto. Eita, olha essa mensagem. Olha essa mensagem aqui. A Ivanilda, estou há 1 ano sem vendas. Galera, não normalizem isso. Inclusive, vou além, tá? Não normalizem 1 mês sem vendas. De verdade. Não normalizem. Vou repetir aqui, tá? A colega colocou aqui que tá há 1 ano sem vendas. 1 ano. E eu já vi várias pessoas aqui em várias lives colocando que tava meses e meses sem vendas. E eu vou além. Não normalize 1 mês sem vendas. Quem tá no mercado imobiliário tem que vender todo mês, tem que ter estabilidade. Existem estratégias para isso, e nisso eu vou tratar amanhã na aula 2. Mas lembra, só assiste a aula 2 depois que assistir a aula 1. Senão você vai viajar na batatinha. É igual uma série, tem que assistir. Série não, igual uma temporada. Primeiro assiste a série 1, temporada 1, né? Igual uma série. Primeiro assiste a temporada 1, depois assiste a 2. Então você viaja na maionese. Olha ali. Rock. Assiste já a aula. Maravilha. O Brum, Cruz. Mas outra pessoa aqui. Estou 1 ano no ramo sem vendas. Mais uma pessoa.
Não normalizem isso. E vocês que estão aí, 2 pessoas que eu vi já até agora, falando que tá 1 ano sem vendas. Fiquem tranquilos, porque isso tem solução, tá? Quando vocês souberem como, vocês aprenderem a usar estratégias aqui no digital, a situação de vocês vai mudar e vai mudar rapidamente. Eu tenho uma aluna, por exemplo, Lia, que um dia desse eu postei até o que ela escreveu lá. Ela tava 6 meses sem venda. 6 meses. Não era 1 ano, mas eram 6 meses. Ela começou com a gente e, bum, rapidamente fez a sua primeira venda. Então, fiquem tranquilos que isso aí tem solução. Mas tem que ir atrás da solução, porque também se achar, ah não, uma hora vai dar certo, uma hora vai. Aí não vai. Tem uma frase que ela é atribuída a Albert Einstein, do qual eu gosto muito, que é assim. Prestem atenção nisso, tá, galera? Grava isso aí, depois postem nos stories e me marquem, tá? Botem lá na manhã Albert Einstein, obviamente, né? Que é atribuída a ele. Mas é o seguinte. Insanidade é querer repetir as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. E isso é óbvio, né, gente? Como é que a gente faz algumas ações, não vê o resultado e continua fazendo o mesmo de sempre, não faz nada de novo e acha que o resultado vai ser diferente? Não vai. Se a gente continua fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser igual. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. Então, não percam por nada. Eu sei que a imensa maioria aqui virou o ano se prometendo que este ano, 2026, iria ser diferente. Façam valer, façam que seja de verdade. Não façam que seja mais um ano do qual você faz uma série de promessas para você mesmo, que você é a pessoa mais importante aqui da sua vida, aqui nesta terra, e você novamente furar com você mesmo novamente não honrar com a sua palavra para você mesmo. Então honrem com o compromisso que vocês fizeram para vocês mesmos. Vocês falaram que ia mudar este ano, vocês estão tendo agora a chance, um evento gratuito, no início do ano, né? Começou ontem, dia 12. Quem chegou agora, que não viu ainda, dá tempo. Digita a aula aqui, assiste a aula 1, tá? Pode até assistir hoje, ou então assiste amanhã no máximo, mas já assiste depois a aula 2 também, que eu vou liberar amanhã. E vocês estão realmente, assim, sendo privilegiados. No começo do ano já ter essa oportunidade, pra vocês realmente fazerem valer aquela promessa que vocês fizeram pra vocês. Pra mim ajudaria muito, Rock. Maravilha. Ah, Patrícia, como faço pra adquirir e fazer esse clone? Patrícia, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Amanhã a gente vai falar sobre essa parte aí também. Inteligência artificial, clone, etc e tal. Matheus colocou também, eu quero usar inteligência artificial. Mesma coisa, amanhã. Então, aula 1 foram os erros, aula 2 são as soluções. Patrícia, eu quero muito pra ontem, rumbora. Então, ó, aula 1 já foi liberada. Digita a aula pra assistir, se não assistiu ainda. E a aula 2 vai ser liberada quando? Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, tá? 8 da manhã. E quem não puder assistir às 8 da manhã, não se preocupe. Vocês podem assistir o restante do dia, tá? A gente libera a aula às 8 horas da manhã, tá? Mas não demorem, porque as aulas só ficam liberadas até domingo. E vai ter aula 3 na sexta, aula 4 no domingo, e só faz sentido assistir se for na ordem. Se deixar pra ver no fim de semana, galera, vai acumular e não vai dar tempo, hein? Tô dizendo. Ó, o Bruno Cruz colocou assim, ué, quem tem que ser bonito é o imóvel. Boa! Exatamente, gente. O ator principal é o imóvel. É lógico que eu não vou dizer pra ninguém chegar e, tipo, vou apresentar de qualquer forma, porque eu já vi, sério mesmo, já vi corretor lá na minha obra, quem não sabe, né, eu construo. Já vi corretor chegando lá, por exemplo. Já vi corretor chegando com blusa de time. Já vi corretora chegando de shortinho jeans. Então a questão não é a beleza, a questão é você estar bem apresentável. Óbvio. Então assim, você vai mostrar um imóvel, seja bem apresentável, isso é um fato. Não tem que estar com roupa de marca, ou tipo, ah, nossa, não é nada disso. Nada disso. É só estar bem apresentável, tá certo? Só isso. Por sinal, eu lembro que uma das aulas eu falo também sobre essa parte de cenário, de vídeo, etc e tal. E aí uma aluna minha falou assim, olha, Cacá, é o seguinte, a minha religião, ela não permite que eu me maquie, eu não vou me maquiar. Eu fiz sem problema nenhum, não é sobre isso. Você não se maquia, continua sem se maquiar. E ela vende muito, mas muito, tava aí, ó, dezembro agora, quase todo dia botando lá, vende mais um, bombando. Então, gente, não é sobre beleza que vai vender imóvel aqui na internet, não é. Você tem que estar bem apresentável, mas o que importa mesmo é a tua copy, é a criação de conteúdo, é o que você fala, são os gatilhos mentais, e tudo isso vocês vão aprender amanhã na aula 2. Bora lá.
Deixa eu ver mais aqui. Ó, o Diógenes na área. Cliente CardPix. Isso. Amanhã vocês vão aprender como é que atrai o cliente CardPix. Cliente CardPix é o quê? É aquele cliente que tem interesse e potencial para comprar um imóvel. A gente quer que sejam os dois. Tem interesse e potencial. A gente quer atrair esse tipo de pessoa. E amanhã vocês vão aprender como atrair o cliente CardPix. Vamos ver aqui mais. Deixa eu descer aqui as mensagens. Olha aqui, Michele Magal, consultoria, colocou aqui. Estou com autoestima baixa. Não gosto de aparecer também. Iniciei no fim do ano passado na maior imobiliária do Rio de Janeiro. Não vendi nada ainda. Quais as dicas para quem está iniciando? Olha só. Você assistiu a aula 1, Michele? Vamos lá. Isso é um dos erros, tá? Você justamente não querer gravar, ter vergonha... ou achar que, ou se você trava, qualquer coisa que tiver, um dos erros. A solução, que você vai perguntando dicas, a solução a gente vai trazer amanhã na aula 2. A aula 2, a gente vai falar sobre isso. É um dos pilares, é sobre isso. Então não perde por nada, tá certo? Não perde por nada pra gente ver a sua primeira venda. Acabei de citar aqui um exemplo de uma aluna minha que também tinha iniciado, tava 6 meses sem vender e ela, pum, vendeu. Então, galera que tem vergonha aí, ó, mais uma pessoa, Valmira. Tenho vergonha de fazer vídeo. Todo mundo, então, gente, não percam amanhã. Ó, José de Anchieta. O emocional é muito importante. Se o cliente perceber que o corretor está inseguro, o cliente vai comprar de outro. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas sabe quem mexe com o emocional do corretor? Porque tudo tem um porquê, né, gente? Tipo assim, o cliente não tá seguro, tá inseguro. Cliente não, o corretor, a corretora, tá inseguro ou tá insegura. Beleza. Por trás daquilo, para gerar você ficar inseguro ou insegura, existe um porquê. O que causou aquilo ali? E geralmente é justamente você não saber como fazer. Quando você sabe o que faz, quando você sabe exatamente o que você faz, o que é para fazer, você já se sente seguro ou se sente segura. Por mais que você se ache a pessoa mais insegura do mundo, do universo, quando você sabe o que é para fazer, você já chega com uma outra energia. Você já sabe, cara, eu vou chegar ali, vou fazer, seja no vídeo, seja numa visita, seja em qualquer coisa. Você sabe que é bom, você sabe que vai saber fazer, que vai dar certo. Então ali a segurança já vem, mesmo que você aí se ache uma pessoa insegura. Isso é falta de conhecimento. Quando você sabe fazer, acabou. Isso passa. Mas de fato, se o cliente, ele já percebe que você está inseguro ou insegura, ele não vai comprar de você. Ninguém compra de uma pessoa que não sente segurança. Claro que não. O cara tá investindo, o cliente, uma grana no produto mais caro da prateleira. O imóvel. O cara tá investindo uma grana no produto mais caro da prateleira. Ele vai investir em alguém que ele não tá sentindo segurança, porque quando você tá inseguro ou insegura, você também passa, obviamente, é uma consequência. Você passa insegurança para o cliente e o cliente se sente inseguro de comprar com você. É assim que funciona. Vamos ver aqui. Fernanda, eu tenho uma impressão que o clone fica artificial quando você faz de uma forma genérica. Mas quando você tá trabalhando com inteligências artificiais focadas em mercado imobiliário, são outros 500. Sueli, comecei no ramo de corretora, vai fazer 3 meses e faço vídeo. Boa. Maravilha. Ó, aqui o Rock, eu vou iniciar o TTI. Show de bola. A gente tem pessoas que estão, inclusive, ainda vão iniciar o TTI. Maravilha. Flavinho também, ó. Boa noite, estou estagiando. Oficina Kids, eu tô fazendo TTI também. Muita gente, ó. 2 anos gostaria de fazer o clone. Boa, Joana, amanhã já falar sobre isso. Roberta, quem estagia já pode vender? Pode. Você pode vender sim. Você tem que estar estagiando, aí você pode. Boa noite, sou corretora há 15 anos. Maravilha, ó. Temos um mix grande, mas temos muito a aprender, sim. E principalmente, galera, ó. Então aquela coisa. Se você tá iniciando, ótimo. Você já vai estar iniciando aqui, você acompanhando máquina, você já tá iniciando da forma correta. Isso é a melhor coisa do mundo. Você já inicia da forma certa. Se você tem muito tempo, feito, por exemplo, aqui a colega, aqui a Imóveis Elisete, né, que ela falou que tem 15 anos, tem muito tempo para aprender. O que acontece muitas vezes com pessoas que estão muitos anos? Elas ficam presas no modo antigo de vender. Dia desses eu postei uma cena de um filme. A cena do filme era... não sei o que. Produção, bota aqui no chat se você lembrar o nome do filme. Era alguma coisa do Sucesso. Eu esqueci. Depois eu vou lembrar, tá?
Depois eu lembro do filme. O ator é Alec Baldwin. O ator é Alec Baldwin. Se colocar no Google Alec Baldwin, precisa assistir depois esse filme, bem legal. Alec Baldwin, super famoso. E o ano era 1992. Então, cara, tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos esse filme. E uma cena do filme, ela falava justamente assim. Era uma imobiliária, eles estavam passando por uma crise financeira lá nos Estados Unidos, galera. Uma crise financeira, né, na economia. E aí a imobiliária não tava, os corretores não estavam vendendo imóveis. E aí chega uma pessoa, que é uma pessoa como se fosse um grandão lá da imobiliária, da matriz, e vai lá naquela imobiliária, naquela cidade. Porque essa imobiliária ela tem várias cidades. Ele chega lá, que é justamente o ator Alec Baldwin. E aí ele vai lá dar uma bronca na galera. E aí um dos corretores fala assim, não, a gente não tá vendendo porque os leads que estão nos enviando são fracos. Ele fala exatamente isso. Nos anos 90, tá? Os leads que estão enviando são fracos. Ele fala assim, ó, the leads are weak. É assim mesmo a frase, the leads are weak. Fala, né, em inglês. Os leads são fracos. Nos anos 90. O que eu quero dizer com isso? Que ainda hoje, pleno 2026, você veja, anos 90, a gente tá falando de século 20. Século passado. Passou mais de 30 anos, a gente tá no século 21. E ainda tem gente que tem esse mesmo pensamento. Ah, não tô vendendo porque os leads são fracos. Os leads são fracos? Resolva. Você quer viver como você vivia há mais de 30 anos atrás, no século passado? Resolva. Existem formas de você ter leads qualificados. Leads realmente, cara de Pix, que tem interesse e potencial de comprar. A gente vai falar sobre isso amanhã. É um dos pilares. Então, essa questão de você esperar só que a imobiliária e a construtora enviem os leads era um dos 10 erros, lembra? E amanhã a gente vai ter a solução, a aula 2. A gente vai falar justamente em um dos pilares sobre como você atrair leads com cara de Pix, leads qualificados, que têm interesse e potencial de comprar. Para que ninguém continue falando essa frase, the leads are weak. Os leads são fracos, como se falava há mais de 30 anos atrás, no século passado. Beleza? Ó, vamos ver aqui. Então tem muita gente, às vezes, que é muito antigo no mercado imobiliário, mas que ainda tá tendo a mesma conduta. Eu trouxe exemplo por causa disso. Tá tendo a mesma conduta de não sei quantos anos atrás. Se você não acompanha o que o mercado tá acontecendo, então hoje o mercado aconteceu o quê? As pessoas foram pro online. Não só no mercado imobiliário. O mundo, depois da pandemia, todo mundo foi pro online. Já tava indo antes, na verdade. Já tava antes. A pandemia só fez acelerar. Então hoje todo mundo tá com o celular na mão. Se você não acompanha isso, se você não tá na avenida principal do mundo, você fica pra trás. Qual é a avenida principal do mundo, galera? É a internet. Tá todo mundo na internet. Não importa se é no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Google, vai estar na internet. Eu não conheço uma pessoa que não usa. Nenhuma. Sério. Até meus avós usam o WhatsApp hoje em dia, por exemplo. Vamos lá. Diógenes, passei por 2 imobiliárias. Quero focar no digital seguindo seus passos. Vambora, Diógenes, conte comigo, viu? Conte comigo. E, gente, tem uma coisa até, ele falou sobre isso, vou falar até outra coisa. Por exemplo, o colega falou aqui, passei por 2 imobiliárias. Quando vocês têm os seus próprios leads, ou seja, sua própria carteira, os seus leads, eles vão para qualquer lugar que vocês forem. Hoje você está numa imobiliária, amanhã você pode estar em outra. Ou até mesmo, você pode ir para uma construtora, ou até mesmo, você pode ficar sozinho, decidir ser autônomo ou autônoma, como tem várias pessoas aqui que eu conheço, alunos inclusive também, que hoje são autônomos, preferem trabalhar assim. Ou até mesmo, como várias pessoas que eu conheço, têm o sonho de ter sua própria imobiliária, você pode montar sua própria imobiliária, e você acha que se você tem sua própria carteira de leads, os leads vão para onde? Para onde vocês forem. Agora, se os leads não são seus, se você sempre espera o lead da imobiliária, o lead da construtora, esses leads não são seus. Eles não são, entre aspas, os seus clientes. Eles vão ficar exatamente onde eles estão agora. Na imobiliária que eles estão agora, na construtora que eles estão agora. Eles não vão atrás de você. E aí, se você sai para outra imobiliária, ou vai fazer carreira solo, vai ser autônomo, ou você vai montar a tua imobiliária, tu vai sair com a mão atrás e outra na frente. Porque tu não vai ter carteira de clientes. Então, vocês entendem a importância? Vamos lá. Ó, Sueli, trabalhei 17 anos como correspondente bancária. Maravilha, essa experiência vai te ajudar bastante também na sua carreira de corretora de imóveis.
Cacá Rivas, isso. Olha aí. Venho da moda. Consultoria de imagem. Agrega? Agrega. Eu falei que tudo vai agregar. Por exemplo, você já sabe como você vai estar com uma boa imagem nos seus vídeos. Foi até uma coisa que eu falei agora. Que eu falei o que pra vocês aqui? Gente, o que importa não é a beleza. Ninguém tá querendo ver, um rostinho bonito, um corpinho bonito. Não, claro. Lógico, se passar um na sua frente, você vai ficar olhando, né? Isso é lógico, ninguém é cego, a gente vai ficar olhando. Mas visualização não paga boleto. O que paga boleto é lead qualificado. E o que a corretora tem que estar é com uma boa imagem. Então, você já vai te ajudar nesse ponto. É uma boa imagem. De boa imagem, você, bem como trabalhou com moda, sabe que não se trata de roupas de marca de alto luxo. Porque aí também pode vir aquela outra objeção. Mas eu não tenho dinheiro para comprar essas roupas caras. Não se trata disso, gente. Quantas roupas caras, às vezes, existem que a pessoa veste e não tá bem vestida? Inúmeras. A gente vê, por exemplo, várias blogueiros, às vezes, que tá lá com uma roupa ridícula e que é caríssima. Então, não se trata sobre isso. Então, isso já vai agregar aí pra você se posicionar nos seus vídeos, nos seus conteúdos. Diógenes. Como estagiário na Lopes, Bahia e Rimax. Ele falou como ele trabalha. Beleza. Olha aí. Flavinho. Sou técnico de segurança do trabalho e tentando ser corretor. Maravilha, Flavinho. Primeiro ponto, tá? Fazer o curso de TTI, que é o curso técnico de transações imobiliárias, para você tirar o seu Cresce, né? Você precisa do Cresce para você ser corretor. E enquanto você não tira o Cresce, já no TTI você cursando, você pode estagiar. Você pode estagiar para um outro corretor, uma imobiliária, uma construtora, etc. Você já pode vender. Agora, marketing digital focado no mercado imobiliário, você não vai trabalhar lá. Eles podem até ensinar alguma coisa em marketing imobiliário, mas geralmente muito atrasado, muito retrógrado. E nisso você vai aprender aqui no Máquina de Vender Imóveis. Tá? Se você ainda não assistiu, se você chegou agora por um acaso, digita a palavra máquina aqui no chat, digita máquina, você vai receber uma automação lá no teu direct. E se já está inscrito, digita a palavra aula para tu assistir. Você receber o link da aula 1 no seu direct. Sueli, oi. Silvio. Utilizo muito minha experiência, principalmente quando essas propostas são com financiamento direto com os proprietários. Mas na parte de financiamento bancário também utilizo muito. Exatamente. Então, muita gente, assim, vem de outras áreas, vai agregar. Sueli, estou no home 3 meses, já estou quase vendendo o meu primeiro imóvel. Vambora. Depois do máquina, tu já vai ter, atingir essa meta. Gente, sabe que tem aluno meu que entrou na primeira semana, já tava vendendo? Poucos dias. Vamos lá. Gomes Eber. Estou 3 anos no mercado imobiliário. Quero me posicionar no alto padrão. Boa. Se você está em outro nicho, você pode fazer a transição, tá? O negócio é criação de conteúdo. Fazer criação de conteúdo para esse público. Você vai ver melhor isso na aula 2. Sueli, quero assistir a aula 1. Sueli, faz o seguinte. Digita a palavra aula aqui no chat. Digita aula. Você vai receber o link lá no seu direct. Vai receber o link lá. Boa noite. A Daiane. Boa noite. Fiz transição de 20 da área de beleza. Estou há 1 mês na corretagem. Já estou concluindo minha segunda venda. Maravilha, Daiane. Olha aí. Maravilha. Eu também estou 1 ano sem vendas. Nossa, Joana também. Mais uma pessoa 1 ano sem vendas. Não normalizem isso, gente. Quem tá 1 ano não normalize. Quem tá 1 mês também não normalize. Tem que ter venda todos os meses. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Amanhã é a solução. José Carlos. Sou corretor há 30 anos. Um conselho aos iniciantes. Procure se posicionar no seu bairro, na sua região. Crie relacionamento com padeiro, barbeiro, açougueiro. Sai de boas vendas a todos. Sim. Sim. Gente, uma coisa importante. Às vezes alguém faz assim... então não vou fazer mais nada no ambiente físico? Não, você vai fazer. Inclusive, a visita faz parte também. Claro, você pode vender no digital. Por exemplo, eu tenho alunos que trabalham só com essa parte de gente que é investidor. Tudo digital, tudo online. Vamos supor, não. Você trabalha com uma pessoa que quer comprar ali, vamos supor, Minha Casa Minha Vida. Ela vai querer conhecer a casa, né? Um alto padrão vai querer conhecer a casa. E essa parte do mundo físico faz parte. A gente vai falar sobre isso também. Inclusive a parte do fechamento. Porque, vamos lá, galera, não adianta, por exemplo, a gente criar conteúdo que nos posicione na internet, nos deixe como autoridade, referência. Depois, a gente fazer ali anúncios que atraia o cliente cara de Pix, né? O lead qualificado. Se, no entanto, na hora do fechamento, na hora da visita, eu não sei fechar. Ou no telefonema, ou no WhatsApp. Então, a gente vai falar sobre isso também.
Vamos ver aqui. A aula boa. Aula. Emílio Fernandes. Cenário econômico do Brasil é incerto. Como transformamos dúvidas em resultados positivos? Excelente pergunta. De fato, gente, o cenário econômico ele é incerto. E vou além, tá? Ele vai ser sempre incerto. Não importa se vai ser governo A, governo B, direita, esquerda, do centro, não importa. Sempre vai ser algo incerto e a gente sempre vai ter momentos assim, ó, de instabilidade. Nunca vai ser, vai ser uma crescente e vai toda a vida crescer, não. Sempre vão ter momentos assim, ó. E para isso, o corretor ele não perder vendas e não se prejudicar, ele tem que o quê? Ele tem que ser uma referência no mercado dele. A partir do momento que você é uma referência, que você inclusive cria conteúdos falando de temas importantes, como por exemplo esse tema que você colocou agora, no cenário econômico no país, você começa a ser, as pessoas começam a enxergar com uma autoridade. Ao invés de uma pessoa que é um vendedor ambulante na internet, que eu vejo a maioria faz isso, usa as redes sociais como um catálogo de venda, só coloca lá, venda, as pessoas começam a te ver de uma forma consultiva, que você começa a criar conteúdos, explicando situações e sempre trazendo para o mercado imobiliário, como esse que você falou agora. O cenário econômico do Brasil tá incerto, beleza, vamos pegar esse tema, sem ficar falando, porque é o governo A, governo B, sem falar disso, tá? Tem que ser igual ao jornalista, falando de forma neutra, mas trazendo qual é o impacto do mercado imobiliário. Quer ver um exemplo? A taxa Selic tá alta, 15%, então eu não vou comprar imóvel, aí que tá. Você como corretor tem que entender e tem que explicar isso. Beleza, a taxa Selic realmente tá alta, tá 15% mesmo. Mas é o seguinte, primeiro, quando ela chega no topo, a tendência é que ela caia. E segundo, independente que ela esteja com a taxa mais alta, os imóveis, eles não vão parar de se valorizar. Eles vão continuar aumentando o valor. Então, beleza, o imóvel que você queria... porque eu queria um imóvel este ano, mas se ele tá muito alto, eu não vou comprar. Aí você vai, vou deixar para 2026, final do ano, 2027, que seja. Tá, tu acha que o imóvel tá custando esse mesmo valor? Não vai. E aí você tem que trazer esse tema, trazer números, inclusive trazer casos reais. Esse imóvel, por exemplo, eu tive uma cliente que ela deixou de comprar na época porque a taxa era tal, e agora ela resolveu comprar e o valor agora tá Y. Trazer esses temas e casos reais, sabe? Eu tenho uma ferramenta que é uma inteligência artificial que se chama Rivas Convert. Ela ajuda você a fazer carrosséis impecáveis. Os meus conteúdos que eu faço, React é uma reação a conteúdos que estão em alta, em trend. Quando digo em alta, não é sobre blogueirinha, é em alta justamente na economia da gente. Sempre bombam e me trazem leads altamente qualificados. Se vocês fizerem o mesmo, da mesma forma vocês vão ter leads qualificados também e vão ser vistos como pessoas consultivas ao invés de pessoas vendedoras. Por quê? As pessoas amam comprar, mas elas odeiam quando sentem que alguém está empurrando venda para elas. Então vocês não podem parecer um vendedor ambulante. Vocês têm que ser aquela pessoa consultiva. Bora ver mais. Deixa eu ver aqui. Lúcia, trabalho com Minha Casa Minha Vida. Maioria dos clientes com restrição. Beleza. Quer ver uma coisa? Se você começa a mostrar, lógico, depende da restrição, não tem jeito. Mas você começa a se mostrar na internet que você é uma especialista em Minha Casa Minha Vida e que você sabe maneiras de ajudar a pessoa a ter o financiamento dela, mesmo que às vezes ela possa ter alguma restrição, isso te ajuda. Porque a gente sabe que existem algumas restrições que a pessoa pode resolver e ela pode depois conseguir a carta de crédito dela. Esse é um exemplo. Então você tem que procurar conhecer tudo do programa Minha Casa Minha Vida, ter um correspondente bancário muito parceiro trabalhando com você, tá? E criar conteúdo sobre isso. Então você vê, é pegar o limão e fazer uma limonada, galera. É sobre isso. Então o cliente que vê isso, sabe? O cliente vai dizer, cara, eu quero comprar com essa corretora. É com ela que eu quero comprar. Porque o cliente Minha Casa Minha Vida, ele só quer alguém que resolva o problema dele. Que é conseguir a carta. Se for, é alto padrão, é luxo, aí tem outras pegadas, né? A gente fala sobre um nicho específico, né? Cada nicho específico. Eu sou corretor e só tenho um mês. Kátia. Sueli. Hoje também muitos corretores trabalham com parceiros. Tem até vários grupos, sim. Fazer parceria é muito bom, inclusive na comunidade. Eu tenho uma comunidade dos meus alunos.
a gente incentiva as pessoas a fazerem essas parcerias. Por exemplo, eu tenho um aluno que às vezes é de um estado, ele tem uma cidade específica, ele tem um imóvel em outra, ou um cliente querendo em outra cidade, e eles fazem parcerias. E o bom é que estão numa comunidade que é confiável. Porque, ó, eu sou super a favor de parceria, mas saibam com quem você está fazendo parceria. Porque nessa de fazer parceria com qualquer um, você pode levar um balão, como a gente chama aqui. Um balão, literalmente, uma puxada de tapete. Alguém vai lá, eu faço parceria contigo. Na hora da comissão, bum. Ou às vezes outra pessoa pode não ser muito confiável e você se queima junto. Então, assim, sabe com quem faz parceria. Então, o bom quando é uma comunidade é que aquela comunidade está com o mesmo propósito. Então, já é um ambiente mais confiável. Então, isso é muito legal. Quando você participa de comunidades. Jamara, vou iniciar. Qual a melhor forma de divulgar meu nome? No digital. Jamara, não sei se você está acompanhando aqui. A gente está com o Máquina de Vender Imóveis, tá? É o meu evento online gratuito. Certo? É marketing digital focado para quem é no mercado imobiliário. Tá acontecendo, começou ontem. Digita aqui a palavra máquina que você se inscreve gratuitamente, tá? E é só esta semana que tá rolando. Bora ver. Jamara, vou começar do zero. Você acha que devo começar trabalhando para uma imobiliária? Ó, você tá começando do zero, pelo que eu tô entendendo, você não tem nem TTI ainda. Comece sim para uma imobiliária ou uma construtora para você estagiar, certo? Pra você não ficar... Porque, gente, quem vai começando agora do zero, você não precisa esperar tirar o Cresce pra você poder trabalhar e ganhar comissão. Já pode agora. Agora você tem que estagiar pra alguém. Tem que estagiar pra alguém. Mas aí depois, aí você pode decidir qual caminho você quer trilhar. Algumas pessoas se dão melhor, né, em imobiliárias, outras em construtoras, outras sozinhas, autônomas, outras com montam a própria imobiliária. Aí vai muito da pessoa. O que eu posso dizer é, todo mundo pode ganhar grana. Seja qual for. Mas tenha sua carteira de clientes. Porque se um belo dia você decidir ir para qualquer outra imobiliária ou ficar sozinho, você tem a sua carteira de clientes. Faça o seu nome. Não espere que a imobiliária faça tudo por você, não. A imobiliária ela vai te ajudar muito. Tem um ambiente físico, certo? Tem a parte lá, tem um CRM dela, mas ó, não espere que ela faça tudo por você. Lembre, corretora não é emprego CLT, galera. Se vocês saírem, vocês não vão ter rescisão, não vão ter 13º, não vão ter férias, tá? Então lembre, vocês não são funcionários. O corretor tem que ser um empreendedor, uma empreendedora. Atue como você tem o seu negócio. Aula, isso aí. Quem ainda não assistiu, digita a palavra aula. Ó, aqui, Israel Gonçalves. Mediante as objeções, muitas das vezes vem a trava e não sei de imediato a resposta. Ó, sabe como solucionar isso da resposta? Inteligência artificial focada no mercado imobiliário. Você pega uma inteligência artificial genérica, ela vai responder de forma genérica, artificial, robótica. Quando você pega uma inteligência artificial, feito, por exemplo, a Rivas Converte ela é feita por quem é no mercado imobiliário, para quem é no mercado imobiliário. Ela te responde absolutamente qualquer objeção, qualquer cliente, qualquer momento, você coloca lá e ela tem a resposta na lata. É como se você me tivesse 24 horas por dia ao seu lado. Ó, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Ela vai lá dar a resposta. Fala isso, escreve isso. Ou você tira um print lá do WhatsApp, manda e ela faz. Ó, responda isso, responda aquilo. Ela lhe orienta como você deve fazer. Diógenes. Em futuro distante, quero me dedicar à incorporação. Boa! Boa, eu incorporo. Cristina Gandolfo. Eu incorporo e construo. Não sei se todo mundo sabe que a diferença é importante vocês saberem. Qual a diferença da construtora para a incorporadora? Vamos lá. A incorporadora é a dona do produto, né? Ela que vai investir, ela é a dona daquele produto lá, do imóvel, do empreendimento. Ela é a dona. A construtora é que vai construir. E existem empresas que são as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é a dona do produto, também ela constrói, a mesma coisa. Eu faço as duas coisas. Uma empresa, as duas coisas. Constrói e incorpora. Então eu sei que tem muita gente nova aqui, não sabe? Eu tô explicando o que é, tá? Ó, Cristina Gandolfo. Eu tenho meus clientes e meus imóveis. Tenho os 2 Cresce, o físico, o jurídico, certo? Mas estou buscando como melhorar minha carreira solo. Boa, Cristina. No digital. No digital. Você vai melhorar ainda mais no digital. É aqui, está no lugar certo. Se você não está inscrito no Máquina, digita Máquina para se inscrever. Se não assistiu a aula 1, digita a palavra aula. E participa do evento que é online e gratuito. Máquina, aula. Isso aí, gente. Quem ainda não se inscreveu, digita Máquina.
Se você já se inscreveu, mas não assistiu a aula 1, digita a palavra aula. Vamos lá. Vendas imóveis. Qual é o investimento direto? Tá falando com investimento direto com o cliente. Aprove drone. Estou estagiando, mas não tenho um CRES provisório. Posso postar no Instagram vídeo? Faz o seguinte, pegue o seu de estagiário, porque não vamos fazer isso, vamos agir corretamente. Pega logo isso, você está estagiando, pega logo isso, é muito rápido, é prático, já faz isso. E aí você pode, por exemplo, postar conteúdos. Aí, por exemplo, uma pessoa está fazendo nutrição, faculdade de nutrição, e ela começa a postar conteúdo, vamos supor, da rotina dela, ela fazendo dieta, alguma coisa do tipo, ela não vai lá, tá vendendo o serviço dela. Olha, faz uma dieta comigo, pega meu serviço, consultoria. Ela não pode fazer isso, que ela está estagiando, mas ela pode ficar dando dicas de nutrição, de treino, essas coisas, etc e tal, e as pessoas vão começar a procurar ela, entendeu? Você pode pegar como collab e postar um vídeo de um imóvel da imobiliária que está estagiando, por exemplo. Ciclo. Boa noite, máquina. Boa. Ciclo Universo. Faz o seguinte, digita só a palavra máquina aqui para você receber a automação, só máquina. José Carlos. Captação com preço correto é o segredo do corretor de sucesso. Imóvel fora do preço não vende. Isso é verdade. Isso é verdade. E sabia que você tem como captar imóveis no digital também? Tem como captar muito melhor, infinitamente melhor do que você fisicamente fazer isso. Muito menos tempo, muito mais assertividade. Então até captar imóveis é assim. E mais, galera, quando você se torna uma autoridade, uma referência no digital, os clientes que começam a te procurar, não é só os clientes que querem comprar, os clientes que querem vender também. Porque a gente tem um cliente que é o cliente comprador, mas temos o cliente vendedor também. Então, a gente tem até um depoimento de uma aluna minha, que ela tava falando exatamente sobre isso. Ela fez, eu tava postando meus vídeos e já tiveram 3 pessoas que me procuraram para eu vender os imóveis dela. Então, ela tá nem buscando captação. As pessoas é que estão indo atrás dela para que ela venda os imóveis deles, entendeu? Eles os encontraram na internet. Então, veja como é o poder do digital. Aqui é a Moci. Cadê? 20 anos, botou aqui. Daiane, 20 anos. Bastante tempo. A gente tem aluno também, 20, 30 anos. Messiano, Sueli. Você vê diferença entre perfil ou know-how? Maior ou menor dificuldade entre lançamento e terceiros prontos? É muito do que você se identifica, tá? Eu tenho alunos que vendem muito bem lançamentos, são focados 100% em lançamento, e tenho alunos que são focados 100% em terceiros prontos. Então, é muito sobre o que você se identifica. Não é sobre isso que vai fazer você vender mais ou menos. Mesma coisa que, vende melhor, vou ganhar mais dinheiro fazendo Minha Casa Minha Vida, ou então tem que ser alto padrão, você vai ganhar mais dinheiro assim. Não é. Se você usa estratégia digital focado no teu nicho, vamos supor, eu vou focar então em lançamento para investidor. Você vai ganhar muito. Se você focar em estratégia e método no digital para isso, você vai ganhar. Se você focar em estratégia e método no digital para vender Minha Casa Minha Vida, você vai fazer. No lançamento, mesma coisa. No terceiro, mesma coisa. A questão é a estratégia que você usa por trás, estratégia de marketing digital que você usa por trás. É sobre isso. Aula boa. Digita aula aí, galera. Quem não assistiu a aula? Vamos lá. Cícero Corretor. Boa noite, Cacá. Começo de ano. O mercado imobiliário está começando a aquecer. Preciso de um marketing digital forte para começar as vendas. Boa, Cícero. Olha, tá aí a grande oportunidade. O Máquina de Vender Imóveis é meu evento de marketing digital imobiliário, focado aqui no mercado imobiliário. Ele é online e ele ainda é gratuito. Ele tá rolando esta semana, tá? Nesta semana. Digita a palavra máquina que você vai receber o link de inscrição lá no seu direct. Vamos lá. Diógenes, eu gosto da sua ideia de se tornar referência a ponto de parar de procurar e ser procurado. Isso é incrível. E o mais lógico da corretagem, exatamente. E é isso que acontece quando você usa bem, quando você usa com estratégia digital. Você começa... Esse é o propósito, você parar de ficar à torta e direita tentando buscar pessoas, e muitas vezes perdendo seu tempo precioso com pessoas que não tem nada a ver, curiosos. E tempo, gente, além de dinheiro, tempo é dinheiro, beleza? Mas tempo é um ativo ainda muito mais importante. Tempo é vida. Então, você quando se torna referência, você começa a ser buscado ou buscada. Anderson, fala de novo o nome da ferramenta que faz carrossel, por gentileza. É a Rivas Carrossel, tá? Rivas Carrossel faz o carrossel. E o outro que eu falei foi a Rivas Converte. Feita por mim,
tá? Treinada por mim, por minha equipe, ou seja, por alguém que é do mercado imobiliário para quem é do mercado imobiliário. Ela é específica. Vamos falar melhor sobre isso amanhã. Michele, o mercado de estudos está em alta, sim. Como apresentar esse produto de forma estratégica visando rentabilidade? Por meio de criação de conteúdos. Criação de conteúdos. Tem que falar especificamente com o teu avatar, teu público-alvo, teu cliente cara de Pix. Você tem que trazer para ele o que ele quer. Saber fazer uma pesquisa, saber o que você quer saber. Por exemplo, um cliente que é investidor, ele quer saber de números. Quando você traz temas referentes com números e não só venda. Então lançou esse produto, o valor é tal, compre. Não é isso que faz vender. É você ser consultiva, começar a trazer conteúdos, trazendo números, rentabilidade, a valorização, trazendo dados do mercado, fazendo reacts de notícias, com base também em números que vai acontecer. Por exemplo, chegar assim e fazer, tá acontecendo tal situação no mercado, a bolsa de valores está instável, e se você investir no mercado imobiliário, esse tipo de produto está rendendo tantos por cento. Trazer esses números. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, do Rivas Carrossel, que é uma inteligência artificial da gente aqui. Ela faz conteúdos focados para quem é do mercado imobiliário. Sueli, verdade. Olha aí. Selma. Como fazer... Já tem um Cresce, Gemara, certo? Selma. Como fazer comercial de imóveis detonado? Vamos lá, imóveis detonado. Primeiro lugar, eu vou falar o seguinte. Bom, imóveis, gente, pra vocês fazerem qualquer vídeo, vocês têm que, logicamente, né, dar um grau, organizar. E tem mais. Vamos supor que você venda lançamento. Aí chegou lá no lançamento, não tem nada, tá que negócio feio ainda, não faz graça. E existe também inteligência artificial que literalmente decora, deixa mais bonito o imóvel. Até mesmo, enfim, pega às vezes ali um sofá, tinha lá uma toalha jogada, tava todo detonado, quando tinha uma toalha, tava todo bagunçado, você consegue com a inteligência artificial deixar aquilo organizado. Como é que se chama? Rivas Decore. Rivas Decore. Feito também aqui por mim, por minha equipe, por quem é do mercado imobiliário, para quem é do mercado imobiliário. E na aula 2 vocês vão entender melhor. Deixa eu ver, Francis. Tem uma cliente de Minha Casa Minha Vida que tinha várias restrições, inclusive Bacen. Fiz um plano de pagamento para ela, até negociei com os credores. Essa semana assina na Caixa. Boa, Francis. Esse tipo de relato, por exemplo, você pode criar um conteúdo sobre isso. Aí muitas vezes vocês têm essas situações que são assim maravilhosas para vocês contarem, mas vocês não sabem o quê? Vocês não sabem storytelling. Se brincar, eu acho que a maioria que não sabe o que é storytelling, que é copyright. É você contar por meio de histórias, você vender por meio de histórias, mas tem toda uma técnica e gatilhos para você fazer isso. Essa tua história aí, eu consigo fazer um conteúdo incrível com ele, usando storytelling. E qualquer pessoa que queira Minha Casa Minha Vida, quando vê um storytelling desse, no story, no feed, no Reels, você vai querer comprar com quem? Com você. Que é o problema que você resolveu, ó o pepino. Você tem que saber como escrever isso. E tem inteligência artificial que também ajuda nisso. Como, por exemplo, a gente tem a Rivas Ads. A Rivas Ads para fazer anúncios. Ó. Cacá, Sueli. Cacá, o que você acha de plantão? Porque muitas vezes recebemos listas frias. Sim. Eu acho o seguinte. Você quer ir pro plantão, você vai. Mas não deixe de fazer nenhuma estratégia de digital, tá? Você faz ali como se fosse seu escritório, pra você receber a galera. Por quê? Porque você ficar trabalhando. Tem alunos que quando chegaram aqui comigo, falam exatamente isso. Nossa, eu passo o dia inteiro, tô há meses passando o dia inteiro ligando pra essa lixa fria, só ouvindo não. Isso é frustrante. Isso é altamente frustrante. Isso abala o emocional de vocês, que isso não tem preço. E isso não dá retorno. Teve uma pessoa aqui numa live que falou, eu fiz 7.000 ligações, foram 3 meses. Eu fiz uma venda. Aí, uma venda com 7.000 ligações. Não existe. Agora, quando você tá falando com a pessoa certa, com um lead realmente qualificado, quando você sabe fazer anúncio, por exemplo, aqui na internet, trazer o cliente cara de Pix, sabe, quando você sabe fazer conteúdos que qualificam as pessoas que chegam, você não perde seu tempo. Não perde sua vida fazendo isso. Porque lista fria não vai trazer resultado. Inclusive, eu vivo recebendo ligação, e-mail e WhatsApp de corretores porque eu tô em listas frias. Eu acho que eles devem pegar, assim, empresários. Aí me coloca lá no meio. Eu recebo a ligação e faço, cara, por que essa pessoa tá me ligando? Negócio nada a ver que eu não queria. E isso acontece, eu ligo pra uma lista fria, a pessoa tem e faz. Por que você tá me ligando? Ela nem entende o porquê. Então, gente, não perca tempo com lista fria. Aí eu digo, não, lista fria não.
A Dias Mauraoki perguntou qual o nome da inteligência artificial. Eu citei algumas aqui. Eu citei Rivas Converte, Rivas Edis, Rivas Decore, Rivas Carrossel. Nós temos várias. Aí, onde tem essa IA, Ana Clara? Tem no Rivas Play. Eu vou mostrar amanhã, na aula 2. E eu tô vendo, gente, tá até... Aqui aparece pra mim no chat. A gente começou a me seguir agora, que tá aqui na live. Gente, digita a palavra máquina pra você participar do meu evento online gratuito de marketing digital específico para o mercado imobiliário. Digita a palavra máquina e entra nos grupos de WhatsApp, que lá toda a comunicação é por lá. Beleza? Se você já está inscrito, mas não assistiu a aula 1 ainda, digita a palavra aula, que você vai receber o link da aula 1. Cristina botou já assisti a aula 1, boa. A Carla botou boa noite, amei a primeira aula, show de bola. Selma, já assisti a aula 1, aula... Porque deu branco na ficha 19? Como assim? Não entendi a pergunta. Coloca aí a prova drone. Emílio, uma IA bem gerida e direcionada a um atendimento eficaz nos adianta em 50% do processo de venda. Só responde todos os requisitos que realmente quer comprar e não gasta tempo, trabalho, chegar eficiente. Exatamente. Outra coisa que eu falei também, a gente vai falar melhor sobre isso amanhã, é o seguinte. Hoje tem os assistentes, né? Os assistentes que são inteligências artificiais. Você consegue ter um funcionário trabalhando para você 24 horas por dia para qualificar os leads que chegam para você. Então, já recebi muita mensagem assim, pessoal falando, nossa, eu não tenho tempo. Todo dia são mais de 100 mensagens, eu não tenho tempo para isso, tô ficando desesperado. E aí tá um resultado. Você usar a inteligência artificial, os assistentes, tá? Os agentes que são os assistentes. Amanhã vocês vão saber melhor sobre isso. E eles qualificam. Você só vai falar exatamente com quem já é qualificado. Ajuda demais. Ou seja, você ganha dinheiro e ganha tempo. Ganha vida. Galera colocando máquina boa. Sueli, quero saber como captar no digital. Preciso disso. Boa. Ó, tem ferramentas para captar imóveis, tá? E quando você se torna referência, é igual a exemplo que eu falei da minha aluna. Ela hoje ela é buscada. As pessoas, clientes, vendedores, buscam ela, já procurando ela. Quer que você trabalhe meu imóvel. Porque vem os conteúdos dela e eles estão interessados que ela que venda o imóvel dela. Porque, óbvio, você cria autoridade, a pessoa confia em você. Jamara perguntou, como faço para captar imóveis no digital? Pronto, foi isso que eu acabei de falar. Se torna uma referência, se torna uma autoridade no seu nicho. Aí você viu na aula 1 os erros. A aula 2 você vai ver as soluções. A gente vai falar sobre isso. Francis fez uma boa pergunta. Especialista ou generalista? Especialista. Já disse, ó, prontidão. Por quê? Vamos lá. Você tá com um problema de coração. Você vai procurar um médico. Você quer um médico generalista, um clínico geral? Ou você quer um cardiologista? Você tá com um problema no seu olho. Você vai querer um oftalmologista ou um clínico geral? Você tá com um problema, para outro exemplo, você tá com um problema, vamos supor, você tá com um problema de direito do trabalho. Ah, sei lá, um funcionário colocou na justiça, tá? Direito trabalhista, é isso, né? Você vai querer o quê? Um advogado genérico ou um advogado que seja focado, especialista em direito do trabalho? Ah, você tá com um problema de tributos. Você vai querer um advogado tributário ou um generalista? Por que o mercado imobiliário vai ser diferente, galera? Tudo é assim. Até, vou dar uns exemplos mais diferentes ainda. Até, vamos supor, você vai se casar, mulher. Você vai querer um maquiador que é especialista em noivas ou um maquiador que faz maquiagem comum do dia a dia, generalista? Você vai fazer uma dieta, você vai querer uma nutricionista que você quer, vamos supor, o teu foco é ganhar massa muscular. Massa muscular. Você gosta de quer ganhar massa, volume. Você vai querer uma nutricionista qualquer ou vai querer um nutricionista que seja focado em ganho de massa muscular? E por aí vai. Em tudo, a gente sempre vai querer o especialista. E o especialista vai poder cobrar mais caro. Até mesmo esse negócio das pessoas procurarem vocês para captar imóveis, você consegue exigir até um percentual. Ah, a média é 5, alguns locais são 4. Não, eu quero 6%. Eu tenho uma aluna que cobra 8%. Por quê? Porque ela é buscada. É muito diferente eu ser buscada do que eu ir buscar. Uma coisa é eu ir lá, ó, é igual emprego. Vamos lá, se eu chego numa empresa falando, toque. Tem emprego pra mim? Tem vaga pra mim? É uma coisa. Se eu estou aqui trabalhando e a empresa que me procura, a probabilidade dela me oferecer um salário maior é muito maior. É ou não é? É a mesma coisa.
Vamos lá. Aula, máquina. Boa, galera. Digita aula pra quem vai assistir a aula 1. Digita máquina pra quem vai se inscrever ainda no evento online gratuito. Kátia Castro, boa noite. Buenas. Cristina, sumiu seu som. Só te vejo, mas não escuto. Tá me escutando agora? Galera, eu vou postar essa live no feed. Não se preocupe. Agora é bom, lógico, né? Participar ao vivo, porque vocês mandam as perguntas e eu tô respondendo na mesma hora aqui. Corretor João, vou duplicar as minhas vendas. Vambora. Assiste as 4 aulas pra esse resultado, hein? Tem que assistir as 4. Não adianta assistir só uma. As 4. Francis, boa. Ah, Cristina, seu Instagram tá fechado. Não sei, Cristina, mas eu estou achando que é só ir contigo, porque o pessoal não tá falando. Mas eu vou deixar ele depois no feed, não se preocupa não. Vou deixar no feed aqui, aí você pode assistir depois a parte que você perdeu. Sérgio, quero aprender. Vambora, Sérgio. Digita a máquina aqui pra você se inscrever no evento, tá? De forma gratuita. Consegui reabrir o som, botou. Então, ótimo. Ah, ô Francis, lista fria. As imobiliárias adoram te dar lista fria. A gente vê muito isso. Tem muitos alunos que já falaram isso. Muitos. É tipo, ó, liga aí, te abraça. Só fica ligando, até alguém querer. A pessoa fica lá o dia todo, só falando não. Um emocional já abalado. Isael, onde achar leads quentes? Aqui no digital. Você pode fazer conteúdos que qualifique o lead e também anúncios. Iremos falar sobre isso quando? Na aula 2. Tomorrow, amanhã. Às 8 horas da manhã. Vou liberar aqui, galera. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, vou liberar a aula 2. Quero falar sobre isso. Aula, boa. Eu já estou, Kátia. Eu já estou inscrita. Não preciso nem falar o quanto estou feliz de estar aqui. Que coisa boa, Kátia. Muito bem. Fico muito feliz de ver uma pessoa que ela tá feliz e empolgada aí na sua jornada e poder ajudar, viu? Vamos junto. Assiste as 4 aulas. Pra triplicar, a gente tem que assistir as 4. Tem que fechar o quebra-cabeça, galera. Não adianta pegar só alguma parte, né? Mas eu domino, Francis, domino todas as áreas, entendi. Francis, mas realmente é bom ser, tá, específico, especialista. E não genérico. Aula. Cristina, ótimo. Agradeço por poder ouvir na íntegra a noite de hoje. Maravilha. E ao vivo é outra coisa, assim, você pode tirar dúvida na hora, né? Ó, a prova drone. Eu ainda não peguei o Cresce, provisória. Porque deu um problema na minha ficha 19. Daí... Ah, agora entendi. Daí o curso ainda não deu. Finalizou meus dados, entendeu? Mandei fazer uma nova ficha, que é a ficha de escolaridade. Entendi. Beleza, corre com isso aí. Corre com isso. Pra você começar. E outra, de toda forma, assiste o máquina, que pelo menos você já vai entender a parte do marketing, que você vai precisar disso. Você começa da forma correta. Marcelo Aula, Denilson, que bacana, eu quero aprender também. Vambora, Denilson. Digita a palavra máquina pra você entrar, tá? Gratuitamente, a inscrição é gratuita. O curso é online, é gratuito, tá rolando esta semana. Digita máquina pra você aproveitar. Lembrando, meu povo, lembrando. Olha aí, do Vale no meu rei. Lembrando, ó. Aula 1 foi quando? Foi liberada ontem, segunda-feira, tá? Tá no ar ainda. Aula 2 vai ser liberada amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã. Tá? É liberada. Vocês podem assistir um outro horário. Mas é liberada a partir das 8. E claro, quem assiste primeiro, aquela velha história. Quem chega primeiro vai beber água limpa. A aula 3 vai ser na sexta-feira, às 8 da manhã. E tem aula 4 no domingo. As aulas só vão ficar disponíveis até o fim de semana. Até domingo. Virou meia-noite, domingo pra segunda, acabou. Já era, nunca mais. Então assim, não deixem pro final. Porque vocês vão se enrolar, vão se bananar. Se for deixar as 4 horas pra assistir de uma vez, não vai dar tempo. Vai terminar assistindo. Ah, eu vou assistir então só a 4, só a 3. E vai se bananar, vai ficar perdido. É igual você assistir uma série, tá? Pelo meio, ao invés do começo. Tudo a gente tem que começar pelo começo. Uma se liga com a outra. Maravilha? Vou responder aqui as últimas perguntas aqui. E só falando, quem ainda não se inscreveu, digita a palavra máquina. Quem já se inscreveu, mas perdeu a aula 1, digita a palavra aula para receber o link. Beleza? E é isso. Galera, todas as dúvidas tiradas hoje. Vou fechar aqui a live agora, galera. Vou descansar um pouco também, porque tá insana, tá? Esses dias estão bem insanos. Preparar essas aulas, gente, olha, sério. Foi muita dedicação. Tô realmente com o intuito de ajudar todos vocês aqui neste começo de ano, tá bom, galera? Digita a aula, vou deixar aqui gravado. Gravado não, vou deixar aqui no feed, né? Vou postar aqui no feed, vocês vão ter acesso aí se vocês quiserem rever novamente.
E não percam a primeira aula, porque amanhã já vai ser aula 2. Beleza, gente? Obrigada aqui pela participação de todos. E lembrando, amanhã, aula 2, 8 da manhã. Boa noite. Obrigada, galera. Rumbo.